se de repente, seu corpo começasse a se mover, sem que você conseguisse parar, por horas, dias, até o limite físico, parece impossível. Mas foi exatamente isso que aconteceu, em 1518, na cidade de Estrasburgo. Um dos episódios mais estranhos da história ficou conhecido como a peste da dança, e até hoje não existe uma explicação definitiva. Tudo começou com uma única pessoa. Segundo registros históricos, uma mulher chamada Frau Trofea saiu de casa e começou a dançar na rua. Não havia música, não havia motivo aparente, apenas movimento. No início, poderia parecer um comportamento incomum, talvez isolado, mas o que chamou a atenção foi o tempo. Ela não parava. Horas passaram, depois um dia inteiro, e ela continuava dançando, sem descanso, sem explicação. E então, algo ainda mais estranho aconteceu. Outras pessoas começaram a fazer o mesmo. Primeiro uma, depois algumas, depois dezenas. Em poucos dias, cerca de 30 pessoas estavam dançando de forma contínua pelas ruas da cidade. E o número continuou crescendo. Em poucas semanas, relatos indicam que centenas de pessoas estavam envolvidas nesse comportamento coletivo. Não estamos falando de uma dança coordenada. Não havia ritmo organizado nem coreografia. Eram movimentos repetitivos, intensos e descontrolados. Algumas pessoas gritavam, outras demonstravam sinais claros de exaustão, mas ainda assim, continuavam. Isso levanta uma pergunta: por que ninguém parava? A resposta é: aparentemente, elas não conseguiam. Muitas pessoas imploravam por ajuda, demonstravam dor, mas eram incapazes de interromper o movimento. Algumas desmaiavam e, ao recuperar a consciência, voltavam a dançar. Esse ciclo se repetia até o colapso físico. E sim, houve mortes. Há registros de pessoas que morreram por exaustão, desidratação e até problemas cardíacos. As autoridades locais precisaram tomar uma decisão, e foi aqui que a situação ficou ainda mais curiosa. Ao invés de interromper o fenômeno, eles acreditaram que as pessoas sofriam de calor no sangue e deveriam dançar até o esgotamento. Então o que eles fizeram? Criaram mais espaço, montaram palcos, contrataram músicos, incentivaram as pessoas a dançarem mais. A lógica era simples: facilitar a liberação do impulso. Mais pessoas participaram e o surto se intensificou. Com o tempo, mudaram de abordagem. Alguns foram levados a santuários religiosos para rituais e orações. E aos poucos, o fenômeno começou a desaparecer, sem explicação clara, sem tratamento comprovado. Simplesmente parou. Agora vem a parte mais interessante: tentar entender o que aconteceu. Existem algumas teorias principais. A primeira é biológica. Alguns sugerem intoxicação por ergot, um fungo que cresce no centeio e pode causar alucinações e espasmos. Mas há um problema: o ergot causa convulsões e dor, não movimentos contínuos e organizados. E por que tantas pessoas ao mesmo tempo? Isso leva à segunda teoria. A hipótese mais aceita hoje é a de histeria coletiva menos ou psicose em massa. Em contextos de estresse extremo, medo e fome, o cérebro humano pode reagir de formas inesperadas. O contexto da época reforça isso. A região enfrentava crises severas, fome, doenças e tensões. A população vivia sob pressão constante, mas ainda deixa perguntas. Por exemplo, por que a dança? E é aí que entram fatores culturais. Naquela época, existiam crenças ligadas a São Vito, considerado por alguns como responsável por esse tipo de maldição. Isso pode ter influenciado a forma como o fenômeno se manifestou. A mente coletiva já tinha um modelo para esse comportamento. Mas mesmo combinando tudo, ainda não temos uma explicação completa. Isso é o que torna esse caso tão intrigante. Hoje, a peste da dança continua sendo um dos exemplos mais extremos de comportamento coletivo inexplicável, onde o corpo ultrapassou seus próprios limites. Talvez a pergunta mais relevante não seja apenas o que causou isso, mas sim, será que algo assim poderia acontecer novamente?